No livro de Daniel, no capítulo 9, do versículo 24 até o 26, nós encontramos aquela profecia que fala de 70 semanas de anos que estão determinadas sobre o povo judeu. Muitas das coisas que eu vou falar aqui são um conceito quase universal, né? Coisas que muitos estudiosos, muitos especialistas em estudo de profecias e estudo da Bíblia concordam com isso. Pouco aqui, não vou falar de coisas que há discordância, vou falar de coisas que são aceitas, né? Até os dias de hoje, e que não houve mudança disso. As poucas diferenças que eu vou falar têm respeito a uma visão minha, né? Da minha maneira de pensar e de olhar essas coisas. Que cada um tem o direito de ler, de estudar, de meditar e de tirar também suas próprias conclusões. Mas nada de inventar coisas que a Bíblia não dê lugar para aquilo. Porque toda e qualquer parte das Escrituras que você for ler e que houver essa dificuldade, e a profecia é uma delas, você vai encontrar diversas opiniões diferentes. Então a gente não vai discutir as diversas opiniões, as diversas correntes, as diversas interpretações que existem. A gente vai falar daquelas interpretações onde a maioria concorda, onde a maioria concorda com aquilo que está sendo dito, né? Os detalhes, as coisas, fica por conta de cada um aí, né? Então, ele começa dizendo assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, né, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Estas 70 semanas de anos, que a gente entende que são semanas de anos, porque o próprio livro de Daniel dá essa interpretação. Essa interpretação é tirada da própria Bíblia. Então, uma semana são 7 dias. 7 dias, na profecia de Daniel, a gente converte em 7 anos. Então, 70 semanas de anos daria o quê? 490 anos. Para aquelas pessoas, e aqui eu vou abrir um parêntese, para aquelas pessoas que pensam, que acham que é proibido pensar em tempo e coisas assim, e tudo porque, assim como, da mesma maneira que as pessoas agem quando leem a Bíblia, e aquela frase de Jesus que diz assim, não julgueis, eles acham que a gente não tem o direito de julgar de jeito nenhum. Eles esquecem tudo mais, uma coisa não anula a outra. Jesus diz assim, não julgueis, para que não sejais julgados, quer dizer, porque com o juízo com que julgardes serás julgados. Então, nessa palavra do julgamento, está dito o seguinte, que nem todo mundo está em condições de fazer um julgamento correto das coisas, né? Então, se você julgar errado, você pode cair em condenação. E a mesma coisa, quando Jesus diz assim, daquele dia e hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai, ele quis falar exatamente do dia e da hora. Ele não quis falar do ano, do tempo, porque ele próprio deu sinais para que nós pudéssemos compreender o tempo. E se nós voltarmos bem atrás ali no livro de Gênesis, quando Deus falou para Noé que ia destruir a terra, né, e disse assim, faze para ti uma arca, Deus esperou Noé fazer. Quando Noé terminou de fazer a arca, né, que durou ali por volta de 100 anos, né, Deus disse assim para Noé, Noé, entra tu e tua família na arca, porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Deus deu um tempo, Deus falou de tempo, né, exato que ele poderia fazer. Ele poderia chegar no meio da multidão de pessoas e dizer assim, olha, daqui a 7 dias, né, daqui a uma semana exatamente, Deus vai destruir essa terra com um dilúvio, vai cair uma grande enchente, uma grande tempestade, todo mundo vai morrer afogado.
Mas mesmo que Noé dissesse isso, as pessoas não quer dizer que as pessoas iam acreditar nisso. E de fato não acreditaram. Quem acreditou foi Noé. Então, mesmo que Jesus Cristo marcasse um dia, uma hora, uma data, provavelmente muita gente ainda não se salvaria. Né? Muita gente não se salvaria porque não acreditaria naquilo. Então, a questão de não saber nem o dia, nem a hora, ela continua válida. Ninguém sabe que dia, nem que hora que Jesus vai chegar. Mas podemos saber o tempo em torno de anos, vamos dizer assim, né? De meses, podemos saber. E se as pessoas vão acreditar ou não nisso, não interessa. Então, Noé não precisava ficar esperando também, quando é que essa chuva vai acabar? Não, ele tinha um tempo, ele sabia. Deus disse que choveria durante 40 dias e 40 noites. Então, foi por causa da promessa de Deus, o tempo que Deus deu a Noé, que ele soltava uma pombinha, né? Para ver se as águas tinham secado. Porque ele diz assim, olha, parou de chover, agora eu preciso saber se essas águas secaram. Né? Então, aquilo manteve ele atento, porque ele não ia ficar durante a vida inteira mandando as pombas, né, e saber se secou a água ou não. Ele tinha noção do tempo, né, que aquilo poderia acontecer. E no caso do povo judeu, a respeito da vinda do Messias, Deus falou também para eles quando é que viria o Messias. E essas 70 semanas eram para a vinda do Messias. Essas 70 semanas de Daniel, ela está dividida em 3 partes. Olha que Deus deu para Daniel um tempo para a chegada do Messias. Esse Messias, do qual Daniel está falando, os judeus esperavam desde o tempo de Moisés. Moisés disse assim, o Senhor levantará no vosso meio um profeta e semelhante a mim, a ele ouvireis. E esse profeta era Jesus Cristo. Então, os judeus, desde a época de Moisés, esperam o Messias. E agora, quando veio lá pelo 6º século antes de Cristo, a Babilônia cresceu, se tornou-se um reino que dominou o mundo inteiro. Então o rei Nabucodonosor, com os exércitos da Babilônia, entraram na Judéia, destruíram a cidade, destruíram o templo e levou cativo todos os judeus para a Babilônia. Deus destruiu o templo, destruiu a cidade, porque era propósito de Deus, isso era uma punição de Deus por causa da desobediência do povo judeu. Então Deus disse assim, vocês irão em cativeiro e passarão 70 anos para que essa terra descanse das vossas maldades. Então o cativeiro foi um tratamento de Deus com o povo judeu, um castigo para que eles parassem de pecar na presença de Deus e eles aprendessem a andar e soubessem como é viver para servir a Deus ou servir aos seus inimigos. Então foram levados para a Babilônia. Então Deus, para consolar o seu povo, disse que eles voltariam, passaria 70 anos e eles voltariam. Quando o anjo falou, olha, 1 semana e 62 semanas até a vinda do Messias, ele estava dando a Daniel desde a saída do tempo. Quando é que eu sei que esse tempo está valendo? Esse tempo começa a valer desde a saída da ordem para reconstruir Jerusalém. E isso quem fez foi o rei Artaxerxes. Eu não vou falar a data está nesse gráfico que você está vendo aí, eu sou meio ruim de memória, né? Mas a partir daquela data que o rei Artaxerxes deu para reconstruir Jerusalém, essas 70 semanas começaram a correr. A primeira semana de anos, 49 anos, Deus deu para que a cidade fosse reconstruída, o templo fosse reconstruído, e ali nós temos assim, Ageu, Zacarias e Malaquias, 3 profetas que foram contemporâneos de Esdras e de Neemias. Enquanto Esdras e Neemias lutavam para reconstruir a cidade e restabelecer o culto verdadeiro a Deus, esses profetas, o profeta Ageu falava e pregava e profetizava a respeito da reconstrução do templo, incentivando eles a fazerem aquilo. O profeta Zacarias falava da vinda do Senhor,
inclusive o livro de Zacarias tem várias visões apocalípticas, né, que as pessoas comparam aquelas visões com as visões que temos no livro de Apocalipse. E Malaquias falava sobre a vinda do Messias. Malaquias, mais uma vez, Deus trouxe o povo de volta para a terra e durante 7 semanas, né? Então, Deus deu 7 semanas de anos para que os judeus reconstruíssem a cidade, reconstruíssem o templo e restabelecessem o culto a Deus. Quem lê o livro de Malaquias vê que os judeus continuavam com a mesma maldade, com as mesmas coisas ruins que eles faziam no começo. Logo ali, Deus ainda estava tratando com eles. Então Malaquias fala, quando Malaquias está, a mensagem do profeta Malaquias, a cidade já está reconstruída, o templo já está reconstruído, mas eles não estão andando direito, eles não estão fazendo direito. Então o profeta Malaquias encerra a sua profecia dizendo que Deus enviará o seu mensageiro, Deus enviará o anjo do Senhor que vai preparar o caminho, e nesse caso ele se referia a João Batista, né, que viria no poder e no espírito de Elias, e para a vinda do Messias. Então, existem dezenas e talvez até centenas de profecias bíblicas que se cumpriram na vinda de Jesus Cristo. Então, essas 62 semanas que se passaram é o que nós chamamos aqui de uma coisa que poucos sabem, poucos se importam com isso, né? É chamado de... Este espaço que nossas Bíblias têm, né, entre o Antigo e o Novo Testamento é chamado de período interbíblico. Interbíblico, por quê? Porque Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento nas nossas Bíblias, né? Porque João Batista é considerado o último profeta do Velho Testamento, mas como ele está ali no livro de Mateus, a gente não tem a tendência de considerar assim. Mas Malaquias foi o último profeta do Velho Testamento, antes da vinda do Messias. Então, esse chamado período interbíblico, ele é muito importante. Por quê? Porque ele percorre um espaço de cerca de entre 400 e 450 anos. Vamos dizer, arredondar para 400 anos. Durante 400 anos, Deus não enviou profetas para a terra de Israel. Durante 400 anos, Deus se manteve em silêncio. Mas o que estava acontecendo no mundo? Durante o período interbíblico, surgiram os impérios que Daniel teve a visão daqueles impérios. O império da Babilônia, o império da Pérsia, o império da Grécia e o império romano. E muitas coisas na vida dos judeus se passaram ali, né? Aquele é chamado período interbíblico. É o período quando Daniel teve aquelas visões do bode, do carneiro, do chifre pequeno, do animal terrível. A maioria das profecias de Daniel se cumpriram durante o período interbíblico, inclusive aquela que diz respeito a uma imagem do anticristo que é ali representada por um chifre pequeno. Aquele chifre pequeno chama-se Antíoco Epifânio. Este homem cumpriu na vida dele todas as profecias que Daniel falava sobre a profanação do templo. O templo foi profanado nesse tempo. Aquelas 2.300 tardes e manhãs, elas se referem ao período, sim, elas estão dentro desse período interbíblico, quando também no tempo dos Macabeus, que foi onde eles viveram mais ou menos cerca de 100 anos, sem a interferência de potências estrangeiras, porque durante esse período, cada império que surgia no mundo chegava até a terra de Israel, chegava até a terra dos judeus, e eles ficavam debaixo daquela situação. E o período dos Macabeus foi o último antes que o Império Romano se levantasse para dominar a terra de Canaã, como nós conhecemos ali, onde está o Estado de Israel,
né? Então, o período interbíblico é o período da história. É o período que a gente pode estudar a respeito de Alexandre o Grande, a respeito dos reis, dos Ptolomeus, dos Seleucidas, né, que eram reis da Síria, reis do Egito, quando o império de Alexandre foi dividido em 4 grandes partes, né, e então, durante este período, as profecias de Daniel foram se cumprindo. Este é chamado período interbíblico. Portanto, quando Jesus chega, quem está ali na Terra Santa, quem está ali em Jerusalém, dominando toda aquela terra de Israel, é o Império Romano. Aí, na estátua que Daniel viu, vinha uma pedra que esmiuçava os pés daquela estátua. Isso dizia respeito a Jesus, o reino de Deus que Deus estabeleceu e que diz respeito à primeira e à sua segunda vinda. A primeira vinda porque ele veio estabelecer as bases do seu reino, através da igreja, através do evangelho, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E também porque no futuro Jesus virá para destruir todos os reinos da terra, para reivindicar os reinos, para tomar posse do reino de Deus. Quando ele diz assim: todo o poder me é dado nos céus e na terra, portanto, ide. Este reino já pertence a Jesus Cristo. Este reino já pertence a Deus. Não importa o que os homens façam, não importa o que os homens planejem, não importa o que os homens queiram fazer. O reino pertence a Jesus Cristo. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, quando Jesus veio, que estabeleceu as bases da igreja, as bases para a pregação do evangelho, lá pelo ano 100, todo o Novo Testamento já tinha sido escrito. Agora presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Todo o Novo Testamento foi escrito ali, no máximo até o final do 1º século, incluindo o livro de Apocalipse. Então, a semelhança das visões de Daniel, que o profeta Daniel teve, que se cumpriram no período interbíblico, da mesma maneira, as visões que João teve na ilha de Patmos a respeito do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo para os últimos acontecimentos do mundo, elas começaram a se cumprir, logo depois que aquele livro foi escrito, começou a se cumprir. Aqueles 4 cavaleiros do Apocalipse começaram a correr logo no início do 1º século. Então o Senhor disse: haveria fome, guerra, peste, terremoto, todas as previsões que Jesus Cristo começaram a se cumprir, e esta grande parte é chamada a Era da Igreja, o tempo dos gentios, né? O tempo dos gentios e a Era da Igreja. Este é o nosso tempo. Esse é o tempo que começou com a era da igreja, desde os tempos de Atos dos Apóstolos, quando Jesus fundou a igreja até hoje, as visões do livro de Apocalipse estão se cumprindo. Então, porque essas 70 semanas, elas teve a primeira semana que Deus dedicou ao povo a reconstrução do templo, a reconstrução da cidade, o restabelecimento do culto a Deus. Deus exortou o povo que fosse fiel, não teve jeito, Deus passou então essas 62 semanas em silêncio. É o período interbíblico onde Deus não falou. Então, lá no final dessas 62 semanas apareceu João Batista pregando Jesus Cristo, apareceu ali, morreu, foi crucificado, ressuscitou, e então começou o nosso período, a nossa era. Então, 62 semanas foi até ali, mas falta uma semana. Então, a 70ª semana de Daniel se refere a 7 anos, 7 últimos anos para terminar toda a visão de Daniel e de Apocalipse. As visões que Daniel teve, algumas delas, ou muitas delas, vamos dizer assim, não se cumpriram a respeito da ressurreição dos mortos, a respeito dessas coisas que só vai acontecer no final, né? Então, quando é que começa essa última semana? Essa é a questão, isso daí é o que nos interessa.
Quando começa essa última semana de Daniel, para fechar as 70 semanas, para Deus acabar com o mundo, para Deus destruir todos os reinos, impérios e governos da terra, para que Jesus venha, para levar o seu povo, para que Jesus venha estabelecer seu reinado de paz e para sempre, para que Jesus acabe completamente com toda a impiedade do mundo. Essas 70 semanas dizem respeito ao fim do mundo, ao fim de todas as coisas. Então, quando se cumprirá as visões de Daniel e do Apocalipse? Nesta última semana, as poucas coisas que faltam. Mas quando é que elas começaram? Nós não sabemos. Mas nós podemos saber que estamos vivendo desta profecia? Certamente que sim, né? Mas quando é que nós vamos saber? Nós só vamos saber que esta última semana de Daniel está em vigor, está a pleno vapor, que ela está se passando diante dos nossos olhos, quando nós estivermos na metade dela. A semelhança de Daniel, quando nós estivermos na metade da semana, a gente vai entender que estamos vivendo aquela semana. Assim como ele sabia, ele descobriu que era 70 anos que tinha de cativeiro, mas já tinha passado quase tudo, né? Ele descobriu isso já no final do cativeiro. E assim os crentes só vão perceber que estão na última semana quando estivermos no meio dela. Por quê? Porque a grande tribulação não se refere a esses 7 anos. A grande tribulação se refere a 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. Está escrito no livro de Apocalipse. Essas são os números que dizem que a grande tribulação se refere a 3 anos e meio. Jesus disse assim: 3 anos e meio é muito pouco tempo. 3 anos e meio é muito pouco tempo. Jesus diz assim, que haverá tão grande aflição que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quer dizer, serão apenas 3 anos e meio. Então é a respeito disso que temos que estar atentos, né? Esses 3 últimos anos e meio. Nós já podemos estar vivendo nesta semana de Daniel, mas nós não temos como saber. Nós só vamos saber quando começar a correria, quando Satanás se manifestar, quando as diretrizes do anticristo, quando ele colocar em prática seu plano diabólico de levar o terror e a miséria e a desgraça para o mundo inteiro. Quando ele afrontar as leis, que hoje nós vemos que isso é o espírito do anticristo. As pessoas pisoteiam as leis. Hoje, desde o passado, as leis tinham valor. Hoje as leis não têm valor. Hoje as leis não regulamentam mais a vida do ser humano. Segundo Karl Marx, a lei era instrumento, só servia de instrumento para os opressores. E é verdade. Quando a gente quando quer oprimir uma pessoa, a gente vai lá e cria uma lei. Se um camelô está na rua e você quer tirar ele de lá, você cria uma lei que não pode ter um camelô na rua e vai lá e arranca ele à força. Mas hoje, a lei não tem só esse papel. Hoje manda quem tem a força e quem tem o poder para fazer aquilo que ele quer. Isso nós estamos vendo no Brasil, isso nós estamos vendo no mundo inteiro. Hoje quem manda no mundo não é a lei. Não adianta a Rússia invocar o artigo tal da OTAN, não adianta a Rússia invocar o artigo isso de tal coisa, que isso não tem valor. Eles fazem vistas grossas, eles fazem o que querem, né? Então, hoje, por falar nisso, a Rússia está enfrentando uma liga de 32 países. A Rússia está lutando sozinha contra a OTAN, 32 países, 33 países, com a própria Ucrânia, que está sendo abastecida de armas por todos os lados, transformando a situação da Rússia em uma coisa muito complicada. Mas se a profecia estiver certa, essa não é o que diz a profecia, né? A profecia fala que Gog e Magog virão em grande multidão contra Israel, contra o povo judeu. Então, de alguma forma, de alguma maneira, isso vai se reverter, porque não acredito que seja assim. Porém,
as profecias bíblicas, elas elas se cumprem, elas têm esse mistério para a gente não ter como entender isso, a gente não tentar evitar essas coisas, né? Então, essa é uma questão. A questão ali da guerra da Ucrânia é também um estupim para esse fim do mundo, né? Um país como a Rússia não vai ficar acuado. Ele é um país que tem armas atômicas, né? E não confie, não acredite, eu digo para você, não acredite na mídia que está sendo, nas mentiras da mídia, porque os russos foram amordaçados. Toda a notícia que vem da Rússia está totalmente descartada. Então, eu não estou do lado de ninguém. Eu estou do lado da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, do cumprimento das profecias, né? Nós vemos aí que, se você perguntasse hoje para mim sobre o que está acontecendo no mundo e quisesse uma posição política, eu diria: os Estados Unidos da América é o maior vilão nessa história. Ele está fomentando esta guerra porque está em decadência. Precisa dessa guerra para ganhar dinheiro, precisa dessa guerra para vender armamento, precisa dessa guerra para vender seus produtos. Então, o grande vilão nessa história são os Estados Unidos, que estão em plena decadência. Isso também é parte da profecia da Bíblia para que se cumpra, que venha um governo mundial que não quer mais. O mundo não quer mais essa liderança dos americanos. Então surgirá na Europa, provavelmente, um governo mundial, um outro tipo de coisa que dará início a isso. Então nós estamos vivendo nessa época. Eu acredito que essa é a época que nós estamos vivendo. Agora, quando o cinto começar a apertar, quando você começar a entrar em desespero, quando você olhar para um lado, para o outro, que você não vê lugar para correr, que você vê que há uma opressão maligna no mundo inteiro, então você estará dentro da grande tribulação. Esse se refere a esses 3 anos e meio, né, que eu frisei em vermelho ali neste gráfico que eu fiz, né? E aí, esses 3 anos e meio são os 3 últimos anos e meio da humanidade. Você sabe que dia? Você sabe a hora? Eu também não. Eu também não sei que dia, não sei da hora, não sei nem que ano. Mas o tempo é esse, o tempo chegou. Então esta mensagem que eu trago hoje é a respeito, foi para esclarecer a questão destas 70 semanas de Daniel. Porque este vídeo que eu estou fazendo hoje já é o 4º. Eu fiz 3 e os 3 eu tive que deletar. 2 eu nem cheguei a colocar na internet. 1 eu coloquei e tirei porque achei que era muito assunto. Eu estava misturando muitos assuntos. Então eu resolvi fazer pela 4ª vez esse vídeo. Se você está assistindo ele, e se ele durar mais do que 24 horas, e se ele durar mais do que 24 horas aqui, é porque eu acho que consegui passar a mensagem que eu queria passar, que era falar sobre as 70 semanas de Daniel, como sendo um tempo que Deus nos deu para termos uma ideia do tempo da nossa vida, do tempo da nossa salvação, do tempo da nossa redenção e da vinda de Jesus Cristo, que é o que nós esperamos e aguardamos ansiosamente, pela graça e pela misericórdia de Deus. Que Deus vos abençoe, vos guarde e ilumine todos os dias, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.